Boa noite, meus colegas vereadores, presidente, também todo o público aqui presente, já alguns denominados, outros não, né? Sejam bem-vindos. Quero cumprimentar também o tesoureiro do Sindicato dos Trabalhadores, em seu nome os demais trabalhadores aqui presentes. Nilson, da Prefeitura, obrigado. E também em seu nome quero cumprimentar todos os servidores do município. Em especial a minha sobrinha, né, que está aqui. E tenho orgulho de dizer que aqui eu estou na condição de pai. Muito obrigado por essa consideração. Também o Abel. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa Casa Legislativa, que também é a Casa do Povo. Dizer que nós, por alguns dias, seu Luiz Louro, estivemos fazendo algumas ações diferentes de mutirão de limpeza da cidade. E aí nós nos indagamos, né? É esse o nosso papel? Não temos respostas, né? Mas o que sabemos é que a cidade precisa ser limpa. Tem um pequeno mosquito, quase invisível muitas vezes, que está matando gente. Esposa do vereador Baiotto, seja bem-vinda também, Elaine. Tem gente inocente morrendo por negligência, muitas vezes do próprio vizinho que se diz amigo dele e às vezes até compadre dele. Então, isso é uma questão de ordem pública. Existe um decreto emergencial da Presidência da República que coloca em emergência o Brasil. E, por consequência, o Estado também fez esse chamamento, falando da necessidade de nós fazermos a lição de casa. Mas aqui em Campo Novo, a ação do poder público foi muito morosa diante do tamanho do problema, considerando que nós somos o maior índice, vereador Leandro, me corrija se estiver enganado, o maior índice do Estado em notificações. Então, quer dizer, nós teremos que estar muito na frente nessas ações. A Câmara indignada com essa situação e não podemos ter o primeiro lugar em negligência. Presidente do Sindicato de Servidores Públicos, seja bem-vinda. Nós temos que fazer a lição de casa. E a Câmara começou a ser cobrada pela sociedade e entrar em choque nesse raciocínio. E aí fomos felizes ao ver que a Igreja Católica, através da Comissão Pastoral da Criança, tomou a primeira iniciativa, plantou a semente, junto com a Escola Antônio Pereira, lá no bairro Boa Esperança. E nós, na iminência de realizar uma reunião na sexta-feira, fomos surpreendidos na quinta com essa ação da igreja, aonde encontramos então como nos engajarmos junto, né? E aí nós, com essa expectativa de que houvesse uma ação, usamos então toda a força possível da Câmara para convencer os parceiros da iniciativa privada a aderir a esse movimento. Então os vereadores, cada um buscou um parceiro, fez um esforço e nós conseguimos fazer uma ação brilhante junto com a Igreja Católica e a escola. E até os servidores foram para a rua da Câmara, mostrando também a sua força. E isso desencadeou um processo de tantas outras ações nos outros bairros, que, por exemplo, o bairro Olenka foi limpo todo por completo em um dia, né, por essa força e essa união da comunidade. Então, quarta-feira agora, temos outra reunião, já deve ser a 10ª, se eu não me engano, entre todas, que a promotoria, a OAB, a igreja, a prefeitura, a Câmara e o Conselho de Pastores convocou para que nós ampliamos o leque nessa discussão e realmente consigamos aí finalizar essa ação num bairro que é gigante, que é o bairro das Palmeiras. Então ficou marcado para quarta-feira às 8 horas, convidado por todos esses 5 parceiros, essa reunião quarta-feira. E que nós queremos aí, se possível, quem tiver estrutura para nos fornecer nessa ação, que venha somar conosco, seja caminhão, seja o que for, para carregadeira, para que nós tenhamos a cidade limpa. O intuito é dar um basta no que tem aí, mas, sobretudo, que a sociedade continue mantendo a cidade limpa, que eles entendam a necessidade e a importância disso. Mas também o promotor quer fazer valer o rigor da lei. Quem não obedecer também vai sofrer o rigor da lei. Então está tendo uma oportunidade para a sociedade não precisar sentir realmente o rigor desta lei. Nós também, pegando o gancho da fala do vereador Leandro, vamos participar, e aí convido já todos os vereadores, em Tangará da Serra, dessa audiência pública na sexta-feira.
o presidente da Assembleia está fazendo a sessão itinerante da Assembleia, é isso, vereador? A sessão itinerante da Assembleia, e mandou uma equipe aqui, inclusive, para que nós organizássemos a nossa demanda e levássemos a Tangará da Serra nessa sessão itinerante, né? Mas como nós já fizemos a lição de casa, nós pedimos para que eles trouxessem a resposta na audiência pública do que nós já encaminhamos. Porque já deixamos uma pauta em Cuiabá no mês passado, se eu não me engano, ou no início desse mês, ao presidente da Assembleia, inclusive o vereador Leandro estava junto, com todas as reivindicações feitas ao governador na Parecis Superago passada, que é da segurança pública, que é da questão da saúde, incluindo o nosso hospital, que é da 235 a 249 a 010, falta de estrutura e pavimentação, tapa-buraco, enfim, visando preservar a estrutura desse asfalto, e N outras como Corpo de Bombeiro, escolas, enfim. Então, nós colocamos, inclusive, nos traga, se possível, a decisão do Corpo de Bombeiros e também do hospital, já ficaremos muito felizes com essa questão. Por quê? Nós temos hoje um edifício para ser construído em Campo Novo de 14 andares. Começou a proposta com 20, mas de 14 andares. Mas, segundo a lei, ele não pode ser feito se não tiver corpo de bombeiro na cidade. Aí, nós entendemos que um órgão como esse, a ausência de um órgão como esse, emperra o desenvolvimento da cidade. Porque se nós falamos hoje em dia em fazer a cidade crescer para dentro, e não simplesmente expandir e o aparelho público tem que andar atrás do crescimento da cidade, nós temos que falar em desenvolvimento. E para falarmos em desenvolvimento, temos que também falar em verticalização das habitações. Porque já temos o aparelho público presente, com menor custo. Só que temos que ter a responsabilidade, vereador Leandro, que eu sei que está queimando neurônio com relação a isso, e a preocupação é justa, porque se nós aprovarmos um edifício que precisa ter um corpo de bombeiro e vier a ter um sinistro, como fica a nossa consciência? Então, nós estamos preocupados com essa situação, e o Corpo de Bombeiros, nesse momento, ele é extremamente importante. Quando pensamos em falar em grandes investimentos, vocês acham que mega empresários vão vir aqui andando de carro 400 quilômetros, seu Luiz? Se ele pode ir numa outra cidade de avião direto, de jatinho? Então, se nós pensamos em gerar emprego em Campo Novo, da menor a maior empresa desenvolvida por uma empresa âncora, só vai acontecer se tiver aeroporto. Mas aeroporto só vai acontecer se tiver corpo de bombeiros, porque a ANAC não autoriza a operação. Então, se uma empresa pequena viria para cá para somar no processo de uma grande outra empresa como suporte, não vai vir, porque a maior e a âncora não vem, porque não tem o dito corpo de bombeiros, que nós tanto lutamos já há muitos anos. Mas tem um ponto positivo dentro do Estado. Tem 3 estados já aprovados, né, na lei do Estado, que nós somos um deles que podemos ser contemplados. Então há uma esperança e está mais próximo. Só pegando o gancho da fala do vereador Leandro. Também ia aproveitar a oportunidade, que está aqui o sindicato, vários representantes de entidades e também empresários. Nós convidamos um consultor na área do terceiro setor, para que venha em Campo Novo falar para nós como nós podemos fazer o dinheiro dos impostos ficar aqui e não ir diretamente para o governo federal. Existe uma pequena porcentagem do recurso gerado pelas empresas, e aí a Coprodia já deve ter algum trabalho nessa linha, mas nós podemos ampliar esse leque, e aí vamos dar um exemplo de terceiro setor, que eu acredito dos mais importantes de Campo Novo. Existem as entidades culturais, sociais, enfim. Mas o hospital municipal nosso, ele está em primeiro lugar, acredito. Ele está em primeiro lugar. E é o que está prestes a entrar em falência devido à falta de recursos. O município está estrangulado e o risco é iminente e permanente de vir até, de repente, a fechar o hospital. Porque quando eu falo em fechar o hospital, se você corta 50% do orçamento, como foi a proposta última do Executivo, você simplesmente transforma ele num posto de saúde. Porque você corta as principais ações de média complexidade. E aí você tem mais um posto de saúde, que para nós não significa grande diferença.
Agora, se nós conseguíssemos fazer um consórcio de empresas que tem grandes volumes de funcionários, num convênio e numa parceria, na linha tributária do terceiro setor, a gente teria condição, de repente, de juntar um montante de recursos e sustentar esse hospital. Mas a empresa não vai pagar por isso. Ela vai fazer um repasse do imposto que hoje já vai para o governo. Simplesmente nós íamos fazer um caminho inverso e fica aqui esse dinheiro. E existe essa possibilidade. E aí esse consultor que vai vir para cá, o intuito nosso é fazer um seminário de sensibilização aos empresários, para entendermos a importância desse negócio para a sociedade, mas também fazer a capacitação do terceiro setor, para que o terceiro setor saiba utilizar bem esse dinheiro com responsabilidade, aplicar esse dinheiro, prestar conta dele e continuar com a saúde financeira da entidade. Porque muitas vezes, para algumas entidades, o dinheiro não é a solução, acaba virando um problema. Não digo o do hospital, que já tem uma experiência em gestão de recursos, mas tem entidades beneficentes que muitas vezes pegam dinheiro, não conseguem finalizar um convênio e prestar conta, e isso acaba voltando contra a própria entidade e também o próprio gestor e a direção. Então, nosso intuito com esse consultor, que é renomado, inclusive já tem um trabalho próximo aqui em Tangará da Serra, ele vem uma vez por mês aqui na região, e a Câmara vai entrar, vereadores, com a contrapartida da despesa da passagem, da viagem dele e da hospedagem. Então é um custo muito baixo para nós, devido ao alcance que tem esse trabalho. A ideia é juntar os contadores, que faz o processo burocrático e tributário, porque você vai falar para o empresário deixar o dinheiro, ainda criar problema para ele, ninguém vai querer. Então temos que alinhar isso com os contadores, para que façam isso da forma mais correta possível, sem criar transtorno, mas fazendo com que o dinheiro seja bem aplicado e que ele fique realmente cumprindo o objetivo. Então essa é a nossa intenção também nessa linha do terceiro setor. Nós também, eu preciso falar também do nosso pesar, do falecimento dessas pessoas que ora nós propusemos aqui, essas moções de pesares. Por exemplo, do seu Humberto, né? O seu Humberto é um cidadão, e não precisa nem falar muito, quantas pessoas estiveram no velório do senhor Humberto. Mas também falar da tristeza que nós vivenciamos há 3 anos atrás, que eles perderam uma filha num acidente de trânsito aqui na BR-364. Então imagina a dor dessa família. Então fica aqui também nosso pesar de toda a Câmara nessa moção de pesar. Também do pai do Sandro Catani, que é coordenador da vigilância, o seu Peri Silvio Catano. Ele também é um pioneiro aqui em Campo Novo, sofredor, batalhador e de uma família nobre, que contribui muito com essa cidade. Então fica o nosso pesar também aqui da Câmara Municipal, aprovado e assinado por todos os vereadores. Do seu Álvaro Nestor, irmão do seu Sérgio Nestor, nosso amigo também, outro pioneiro daqui, que faleceu também de câncer. Lutou muito para continuar vivendo, mas infelizmente não venceu. A doença foi mais forte que ele. Também foi nessa semana. Todas essas pessoas foram nessa semana, praticamente todos pioneiros. E também do Ervino Jacobi, professor lá na comunidade Guapirama, que faleceu também. Uma pessoa que teoricamente estava bem, né? E que de repente, segundo a informação dos médicos, teve uma pneumonia dupla. Não sabemos ainda o que gerou essa pneumonia, mas que veio a óbito aí e enlutou aquela comunidade. Então nós queremos agradecer todos que participaram, que deram força para a família, tanto a nossa comunidade como também os professores que chegaram, se aproximaram, né, para dar a força. Mais 10 minutos, vereador. Se aproximaram para dar força e também para a família, também para a comunidade, porque a comunidade sentiu muito a perca desse professor. Ele foi fundador da escola, foi o esteio mestre daquela comunidade. Todos nós sabemos que uma comunidade, principalmente a rural, ela é bem carente de aparelhos públicos, né, de atividades, de algumas iniciativas que o centro tem todo dia, de praças, de movimento. Então uma comunidade rural, ela enxerga principalmente a escola como seu, né, núcleo, sua referência, né, de comunidade, dos pais, enfim.
Então o Ervino, ele foi esse esteio para nós lá. Ele educou muitas crianças pelo seu caráter, seu perfil. Ele conseguiu transferir isso que ele tinha de bom como ser humano aos nossos filhos, que certamente refletiu também na melhor educação dos nossos filhos. Então foi sepultado ontem o Ervino, aos 53 anos, vítima de uma infecção pulmonar denominada pneumonia. E que nós sentimos muito pela família aí, pelo falecimento aí do nosso amigo Ervino. No mais, quero deixar aqui nosso boa noite, nosso muito obrigado e fiquem todos com Deus.